Eram 2 da manhã quando o Branco empurrou a porta do posto. Ele estava encharcado de chuva, mas não era só água. As mãos dele tremiam. Os olhos? Cara, os olhos dele estavam completamente vazios. Ele se encostou no balcão, olhou direto para mim e disse: "Eu fiz algo muito ruim." Eu trabalhava naquele posto há 3 anos. Já tinha visto gente bêbada, gente desesperada, gente surtada, mas nunca tinha visto aquilo. Nunca tinha visto alguém com aquele olhar. E o que ele me contou nos próximos minutos? Cara, eu nunca mais consegui trabalhar de madrugada do mesmo jeito. Meu nome é Rafael. Eu tinha 24 anos na época e trabalhava num posto de gasolina na saída da cidade. Sabe aqueles postos que ficam meio isolados na beira da rodovia? Então, era exatamente esse tipo de lugar. O turno da madrugada ia das 10 da noite às 6 da manhã. E eu estava nessa rotina fazia uns 3 anos já. Tinha largado a faculdade no segundo semestre. Precisava de grana e acabei ficando. O posto em si era pequeno. Conveniência com umas 5 prateleiras, 2 freezers de cerveja, um balcão velho que fazia barulho toda vez que alguém apoiava o cotovelo. A iluminação era aquela branca artificial que deixa todo mundo com cara de doente. De madrugada, o lugar tinha um cheiro específico, café requentado misturado com óleo diesel e aquele odor meio azedo de pano de chão molhado. Eu tinha me acostumado. A rotina era sempre a mesma. Entre meia-noite e 5 da manhã, o movimento era bem fraco. Aparecia caminhoneiro pedindo café, um ou outro carro pedindo para abastecer e os clientes fixos da madrugada. Sabe aquelas pessoas que você vê sempre no mesmo horário? Tinha o seu João, que trabalhava de vigia num depósito e sempre comprava 2 pães de queijo às 13h30. Tinha a Carla, enfermeira do hospital, que passava às 4 para pegar Red Bull antes de entrar no plantão. E tinha o Branco. O Branco era cliente fixo fazia uns 8 meses. Ninguém sabia o nome verdadeiro dele. A gente chamava de Branco porque ele só comprava uma coisa: cachaça branca, aquela garrafa de plástico barata. Ele aparecia sempre entre 1h30 e 2 da manhã. Comprava a garrafa, pagava em dinheiro trocado e ia embora. Não falava quase nada. Só boa noite e valeu. Era magro, devia ter uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho sempre meio bagunçado, barba por fazer. Usava sempre a mesma jaqueta jeans surrada. Eu nunca perguntava nada, não era da minha conta. Cada um com seus problemas, né? Eu só vendia a cachaça, recebia o pagamento e ele ia embora. Simples assim. Mas naquela noite, aquela noite de quinta-feira, 14 de março, tudo mudou. O turno tinha começado normal. Eu cheguei às 10, assumi do Marcelo, coloquei minha garrafa de café na mesa dos fundos. Tava uma noite estranha, daquelas que você sente no ar que vai chover forte. O céu estava carregado, meio roxo, e o vento fazia um barulho esquisito, batendo na porta de vidro da conveniência. Lá pela 00:30, começou a chover. Não era chuva normal, não. Era aquele temporal violento, com raios e trovões que faziam as luzes do posto piscar. Eu lembro que pensei: hoje vai ser noite morta. Ninguém sai de casa com uma chuva dessas. Mas eu estava errado. 1h40 da manhã. Eu estava no celular olhando besteira no Instagram quando ouvi um carro estacionar. Nem tinha visto os faróis se aproximando por causa da chuva. Levantei os olhos e vi uma Saveiro branca velha parada meio torta na vaga. O motor ficou ligado, os limpadores trabalhando freneticamente, mas ninguém descia. Fiquei olhando. 5 minutos, 10 minutos. O carro ali parado, motor ligado, chuva batendo. Comecei a achar estranho. Pensei em sair para ver se o cara estava bem, mas com aquela chuva, fiquei na dúvida.
Aí, a porta do motorista se abriu. Era o Branco. Mas tinha algo muito errado nele. Ele desceu do carro sem pressa nenhuma, deixou a porta aberta e ficou parado ali embaixo da chuva. Só parado. A água batendo na cara dele, encharcando a roupa, e ele não se mexia. Eu podia ver do vidro da conveniência. Ele estava olhando para o chão, braços largados do lado do corpo, tipo uma pessoa em choque. Caralho, o cara tá surtado, pensei. Já tinha visto gente muito bêbada ali, mas aquilo era diferente. Ele não estava cambaleando, não estava cantando, não estava fazendo escândalo, só parado, completamente parado debaixo da chuva. Depois de uns 2 minutos assim, ele começou a caminhar em direção à conveniência. Eu senti um aperto no estômago. Não sei explicar direito, mas deu aquele pressentimento ruim, sabe? Aquela sensação de que algo estava muito errado. Instintivamente, eu olhei para a câmera de segurança para ter certeza que estava gravando. Tava. Ele empurrou a porta. O sininho tocou e o Branco entrou pingando água por todo lado, deixando uma poça se formando no chão. A primeira coisa que eu percebi foi o cheiro. Não era só chuva e suor. Tinha um cheiro forte de álcool, mas também tinha algo metálico no ar. Algo que me fez franzir o nariz. Ele veio direto para o balcão e se apoiou ali, as 2 mãos espalmadas no tampo. Eu podia ver que as mãos dele estavam machucadas. Os nós dos dedos estavam roxos, inchados, com uns cortes pequenos. A jaqueta dele tinha manchas escuras na manga. Na hora, eu pensei que fosse lama por causa da chuva. "E aí, Branco?" eu disse, tentando manter o tom normal. "Há de sempre?" Ele não respondeu, só ficou ali, respirando pesado, olhando para o balcão. Eu conseguia ouvir a respiração dele mesmo com o barulho da chuva lá fora. Era uma respiração trêmula, tipo de quem está segurando o choro. "Você tá bem, cara?" perguntei. Minha voz saiu meio trêmula também. Foi aí que ele levantou os olhos e me encarou. E, cara, eu nunca vou esquecer aquele olhar. Os olhos dele estavam vermelhos, injetados, mas não era só de bebida. Tinha algo profundamente errado ali. Era um olhar vazio, tipo de quem acabou de ver o inferno. "Eu fiz algo muito ruim", ele disse. A voz saiu rouca, baixa. Eu gelei. Meu primeiro instinto foi olhar para as mãos dele de novo. As mãos machucadas, as manchas na roupa, o cheiro metálico. Meu coração começou a acelerar. "Como assim, Branco?" Consegui falar. Minha boca estava seca. Eu sentia que precisava manter ele falando, precisava entender o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim não queria saber. "Eu preciso ficar aqui", ele disse. Só por um tempo, deixa eu ficar aqui." Tá tudo bem", respondi tentando soar calmo. "Você quer que eu chame alguém? Uma ambulância ou..." "Não!" ele gritou, e eu dei um pulo. Ele bateu a mão no balcão com força. "Não chama ninguém, por favor, eu só preciso ficar aqui." Ele começou a andar de um lado para o outro na conveniência, deixando rastros de água e aquelas manchas escuras no chão. Passou a mão no rosto várias vezes, puxou o cabelo, começou a murmurar coisas que eu não conseguia entender direito. Eu fiquei ali atrás do balcão, completamente travado. Minha mão estava no bolso, segurando o celular. Eu tinha 2 opções: chamar a polícia agora ou tentar descobrir o que diabo estava acontecendo. Se eu chamasse a polícia e não fosse nada, o cara ia surtar. Mas se fosse algo grave e eu não fizesse nada... "Branco", tentei de novo, "me conta o que aconteceu. Deixa eu te ajudar." Ele parou de andar e olhou para mim. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele, misturadas com a água da chuva. Ele encostou nas prateleiras e deslizou até sentar no chão, abraçando os joelhos. "Eu não queria", ele começou a falar, a voz embargada.
Eu juro que não queria, mas ela ficava falando sobre o dinheiro, sobre a pensão, sobre como eu era um lixo. Meu sangue gelou. Eu sabia exatamente para onde aquilo estava indo, mas meu cérebro se recusava a aceitar. Eu fui na casa dela, ele continuou. A voz dele era um sussurro agora. Só para conversar, só para tentar explicar que eu estou tentando, que eu estou procurando trabalho, que eu vou pagar a pensão atrasada. Mas ela começou a gritar comigo. Na frente das crianças, cara, na frente dos meus filhos, ela me chamou de vagabundo, de bêbado, de merda. Ele puxou o cabelo com as 2 mãos e eu vi que tinha sangue seco embaixo das unhas dele. Sangue! E aí A voz dele falhou. Eu perdi o controle, eu nunca tinha feito isso antes, nunca tinha encostado a mão nela, mas ela me empurrou e eu empurrei de volta e ela caiu. E aí Ele não terminou a frase. Só começou a soluçar ali no chão da conveniência, abraçado nos próprios joelhos, balançando para frente e para trás. Eu sentia meu coração batendo no ouvido. Bom, bom, bom. Minha mão suava tanto que o celular quase escorregou. Eu olhei para o branco ali no chão, chorando, coberto de sangue, que agora eu tinha certeza que era sangue. E pensei, caralho, o que eu faço? O que eu faço? Branco, minha voz saiu trêmula. O que você fez exatamente? Ele levantou o rosto para mim, os olhos vermelhos, inchados, completamente despedaçados. Eu bati nela, ele disse. Muito. Eu não conseguia parar. E ela parou de se mexer. Ela não estava mais respirando quando eu saí de lá. A conveniência inteira começou a girar. Eu segurei no balcão para não cair. Minhas pernas estavam bambas. Tinha um assassino na minha frente. Um assassino que tinha acabado de confessar um homicídio para mim. As crianças estavam lá? Consegui perguntar, minha voz quase inaudível. Estavam dormindo, ele respondeu. Elas não viram. Graças a Deus, elas não viram. Ele levantou do chão e eu instintivamente dei um passo para trás. Ele percebeu. Levantou as mãos, tipo em rendição. Eu não vou fazer nada com você, garoto, ele disse. Eu não sei para onde ir. Eu dirigi e acabei vindo para cá. Esse é o único lugar que que eu me sinto normal. Normal. A palavra ecoou na minha cabeça. Aquele cara tinha acabado de matar a ex-esposa e vinha para o posto de gasolina porque era onde ele se sentia normal. A chuva continuava batendo violentamente lá fora. Dentro da conveniência, só o zumbido do freezer e a respiração pesada de nós dois. Eu precisava fazer alguma coisa. Precisava chamar a polícia. Mas eu tinha medo. Medo de como ele ia reagir. Medo de virar mais uma vítima. Você tem uma cachaça aí? Ele perguntou de repente. Eu preciso beber alguma coisa. Tenho, respondi automaticamente. Fui até a prateleira, peguei a garrafa de cachaça branca que ele sempre comprava. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei. Voltei para o balcão. Quanto que é? Ele perguntou, já pegando a carteira. A cena era tão surreal que eu quase ri. Nervosismo, talvez. O cara tinha confessado um assassinato e estava me perguntando quanto custava a cachaça. Deixa pra lá, falei. Pode levar. Ele pegou a garrafa, abriu ali mesmo e tomou um gole longo. Depois outro. Encostou no balcão de novo. Você vai me entregar? Ele perguntou, olhando para mim. A pergunta me pegou desprevenido. Eu não sabia o que responder. Sim? Não? Óbvio que sim. Mas e se ele surtasse? E se ele tivesse uma arma? E se... Eu acho que você precisa se entregar, Branco, disse finalmente. Isso não vai... Você não pode fugir disso. Ele assentiu devagar, tomando mais um gole. Eu sei, ele murmurou. Eu sei que não posso, mas eu tô com tanto medo, cara. Tanto medo do que vai acontecer.
dos meus filhos. Eles vão crescer sabendo que o pai matou a mãe deles. Como é que eles vão viver com isso? Ele começou a chorar de novo, mas dessa vez era um choro silencioso. Lágrimas escorrendo, mas sem som. Só o tremor dos ombros. Eu desviei o olhar. Não conseguia mais encarar aquilo. Peguei meu celular no bolso discretamente e mandei uma mensagem para o meu chefe. Emergência, chama a polícia, não me liga. Depois digitei o endereço do posto. Fiz isso de costas para o Branco, fingindo que estava checando o estoque ou algo assim. Meu coração estava explodindo. A qualquer momento, ele podia ver, podia perceber, podia fazer alguma coisa comigo. Mas ele não percebeu. Só ficou ali, bebendo a cachaça, chorando baixinho. Os próximos 20 minutos foram os mais longos da minha vida. Eu fingia organizar coisas atrás do balcão, mas na verdade estava de olho no Branco e na porta, rezando para que a polícia chegasse logo, rezando para que nada de ruim acontecesse antes. O Branco foi até o chão de novo e sentou encostado na geladeira de cerveja. A garrafa de cachaça já estava pela metade. Ele começou a falar. Não para mim especificamente, mas para si mesmo. Sobre como tinha conhecido a ex-esposa, sobre quando tiveram os filhos, sobre como tudo desmoronou depois que ele perdeu o emprego na fábrica, sobre a bebida que foi tomando conta, sobre as brigas que foram ficando piores. Eu amava ela, sabe? Ele disse em algum momento. Mesmo depois de tudo, eu ainda amava e agora eu tirei ela do mundo. Ele falou isso olhando para as próprias mãos, as mãos manchadas de sangue. Eram 2h27 da manhã, quando eu vi as luzes azuis e vermelhas se aproximando pela chuva. 3 viaturas. Elas pararam no posto com as sirenes desligadas, mas os giroflex iluminando tudo. O Branco viu também. Ele levantou os olhos, viu as luzes pelo vidro e deu um sorriso triste. Chegou a hora, ele disse. Ele ficou sentado ali no chão. Não tentou correr, não tentou se esconder. Só tomou mais um gole da cachaça e esperou. A porta da conveniência se abriu. 3 policiais entraram, armas em punho. Mãos na cabeça, agora! Um deles gritou. O Branco obedeceu, colocou a garrafa no chão devagar, levantou as mãos e entrelaçou os dedos atrás da cabeça. Tudo em câmera lenta. Eu não vou resistir, ele disse, a voz surpreendentemente calma. Eu sei o que eu fiz. Eu sei. Os policiais se aproximaram, mandaram ele ficar de joelhos, algemas, fizeram aquele clique metálico nos pulsos dele. Um dos policiais veio falar comigo. Perguntou se eu estava bem, se ele tinha me ameaçado, se eu precisava de atendimento médico. Eu disse que não, que estava bem, que ele não tinha feito nada comigo. Enquanto eles levantavam o Branco para levar para a viatura, ele olhou para mim uma última vez. Desculpa por ter colocado você nisso, garoto, ele disse. Desculpa mesmo? Eu não respondi. Não consegui. Só fiquei ali parado, enquanto eles levavam ele embora. O sininho da porta tocou quando eles saíram. As luzes vermelhas e azuis iluminaram a conveniência mais algumas vezes, depois foram embora. A chuva começou a diminuir e eu fiquei sozinho de novo. Sozinho, com a garrafa de cachaça pela metade no chão, com as poças de água e sangue, com o silêncio. A polícia voltou umas 2 horas depois. Fizeram perguntas, pegaram as gravações da câmera de segurança, me pediram para fazer um depoimento formal na delegacia no dia seguinte. Confirmaram o que o Branco tinha me contado. A ex-esposa dele, Sandra, 41 anos, tinha sido encontrada morta na casa dela. Espancamento. As crianças, 2 meninas de 7 e 9 anos, estavam dormindo no quarto quando aconteceu. Acordaram de manhã e encontraram a mãe. Foi uma vizinha
quem chamou a polícia. Eu fiquei no posto até o final do turno, às 6 da manhã, porque não tinha quem me substituísse. Mas eu não conseguia fazer nada. Só ficava olhando para aquela mancha de sangue no chão que eu ia ter que limpar. Quando o Marcelo chegou para assumir o turno da manhã, ele viu minha cara e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei. Vi a cor sumir do rosto dele. "Caralho, Rafa!" ele disse. "Caralho!" Eu fui para casa, tomei banho, mas não consegui dormir. Ficava vendo o rosto do Branco, os olhos vazios, as mãos machucadas, a confissão. Nos dias seguintes, a história saiu em todos os jornais locais. Homem mata ex-esposa a socos e procura posto de gasolina antes de ser preso. Meu nome não apareceu, graças a Deus, mas todo mundo que me conhecia sabia que tinha sido no meu turno. O Branco foi preso, obviamente, confessou tudo. O advogado tentou alegar que ele estava bêbado, que foi sem intenção, mas os laudos mostraram que tinha sido violento demais para ser sem intenção. Ele pegou 23 anos. As filhas foram morar com a avó materna. Eu fiquei sabendo porque a história saiu no jornal de novo uns meses depois, falando sobre as vítimas colaterais de feminicídio. Eu continuei trabalhando no posto por mais alguns meses, mas não era a mesma coisa. Toda vez que era 1h30 da manhã, eu ficava tenso. Toda vez que um carro parava meio torto na vaga, meu coração acelerava. Toda vez que alguém entrava encharcado de chuva, eu gelava. 6 meses depois, eu pedi demissão. Não conseguia mais. Arrumei trampo de segurança num shopping. Turno diurno. Pago menos, mas pelo menos eu durmo à noite agora. Até hoje, quando chove forte de madrugada, eu acordo. E por um segundo, eu sinto o cheiro daquela conveniência. Café requentado, óleo diesel e aquele odor metálico de sangue. Eu vejo o Branco sentado no chão, abraçando os joelhos, chorando. A gente nunca sabe o que está se passando na cabeça das pessoas, né? Aquele cara vinha ali todo dia, comprava a cachaça e ia embora. Eu achava que conhecia ele, mas a gente nunca conhece de verdade. A gente nunca sabe até onde uma pessoa pode ir quando perde o controle. Eu penso muito nas filhas dele, nas crianças que acordaram e encontraram a mãe morta, no trauma que elas vão carregar para o resto da vida. E eu penso na Sandra, que só queria o dinheiro da pensão para os filhos dela, que não merecia morrer daquele jeito. E eu penso no Branco, não com pena, mas eu penso no momento em que ele decidiu ir até a casa dela, no momento em que ele perdeu o controle, no momento em que ele percebeu o que tinha feito e veio para o único lugar onde se sentia normal. Se você trabalha à noite, principalmente sozinho, você sabe do que eu estou falando. A madrugada tem um jeito de revelar o lado mais cru das pessoas, o lado que elas escondem durante o dia. E às vezes você vê coisas que nunca vai conseguir esquecer. Aquela noite mudou tudo para mim. Mudou o jeito que eu vejo as pessoas. Mudou o jeito que eu vejo o trabalho noturno. Mudou o jeito que eu vejo a vida. Porque eu aprendi que, às vezes, o monstro não vem de fora. Às vezes, ele está ali, comprando cachaça na sua frente todo dia, com cara de gente normal. Até a noite em que ele não é mais.